Glória a Deus. Tem mais algum? Não? Acabou? Glória a Deus. Quero ler com você no texto que está no Evangelho de Lucas. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 5. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 5. E o versículo de número 12. Lucas, capítulo 5, e o versículo de número 12. Quem quer ouvir a voz de Deus nessa noite, diga amém. Aleluia. Lucas capítulo 5, verso 12, o texto diz assim: Aconteceu que, estando ele em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, caiu sobre a sua face e pediu-lhe dizendo: Senhor, se tu quiseres, podes purificar-me. E ele colocou a sua mão e tocou, dizendo: Eu quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou. E ele ordenou-lhe para que não contasse a nenhum homem, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece para ele a purificação conforme Moisés ordenou, como testemunho para eles. A sua fama, porém, se propagava ainda mais, e grandes multidões se ajuntavam para ouvi-lo e para serem por ele curadas de suas enfermidades. Você pode dizer amém por isso? Então está fraco, diga amém. Diga glória a Deus. Então feche os seus olhos comigo, põe a mão no seu coração. Espírito Santo, nós estamos alegres, porque viemos à tua casa, e aqui nós encontramos paz, direção, consolo, e nós queremos te louvar porque o Senhor é soberano sobre nós, sobre tudo. Queremos te agradecer, Espírito Santo, porque o Senhor é Deus poderoso. Queremos te agradecer por esta casa e por esse ambiente que o Senhor proporcionou. Mas acima de tudo te agradecemos pela sua poderosa presença aqui nesse lugar. Não nos deixe sair daqui conforme entramos, mas trabalhe no nosso coração a maneira que o Senhor quer. Mude o que precisa ser mudado, transforma o que precisa ser transformado. Mas não nos deixe sair daqui da mesma forma. Fale conosco. Não o que nós queremos ouvir, mas o que nós precisamos ouvir. É o que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Com seus olhos fechados, diga comigo assim: renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Erga sua voz e diga: porque tudo que há dentro de mim necessita ser. Isso, diga para ele, diga. Porque tudo que há dentro do meu, diga para ele,
necessita mais. Você pode aplaudir a Jesus? Oh, glória! Queridos, quando nós lemos os evangelhos e nós contemplamos a caminhada de Jesus, nós entendemos que Jesus, ele além de pregar, além de ensinar sobre o reino de Deus, multidões seguiam Jesus também para ser curado. É tão interessante que por onde Jesus passa, o nome dele recebe uma notoriedade muito grande. Isso de fato incomoda até os líderes religiosos, porque eles veem o crescimento e a expansão do nome de Jesus. E para isso, a fama de Jesus chega a todos os lugares. De maneira que quando se ouve que Jesus está passando por algum lugar, que Ele está em algum ambiente, que Ele chegou a alguma casa, as pessoas corriam para encontrar Jesus. As pessoas iam para ouvir Jesus, e as pessoas também procuravam Jesus para ser curados. De forma que Jesus não tinha como se esconder. Em determinado momento, Jesus tenta se esconder dentro de uma casa para não ser encontrado, porque ele queria ter um momento de descanso. Mas foi impossível, porque aonde estava Jesus, o seu nome, a sua fama percorria por todo lugar. E quando nós olhamos para a história desse homem, que é um homem leproso, eu venho para a narrativa de Lucas, porque aquele que tem propriedade para falar sobre enfermidade é um médico. E Lucas, ele descreve como nenhum outro fenômenos que acontecem no corpo do ser humano. Um exemplo muito forte que nós temos e que não é citado em nenhum outro evangelho, apenas no evangelho de Lucas, é o fato de que Jesus, ele sofreu um fenômeno raríssimo no Getsêmani, quando ele estava em agonia. E a medicina dá nome para esse fenômeno, chamando ele de hematidrose, que é pequenas hemorragias que acontecem no corpo de uma pessoa, na pele de uma pessoa, quando essa pessoa está num estado de pressão muito grande, como Jesus estava. E quem descreve isso é Lucas, porque ele é médico, e ele sabe que isso não é algo normal, e ele descreve com exatidão algumas coisas sobre saúde, sobre doença e sobre enfermidade. E nós temos a história de um homem, e esse homem, ele foi acometido de uma lepra. A lepra naquele tempo, com a medicina muito limitada, ela não tinha cura, não havia recursos suficientes para curar a lepra. E o que se fazia naquele tempo era isolar a pessoa, remover a pessoa do convívio social. Naquele tempo haviam cavernas que funcionavam como leprosário. E as pessoas que eram acometidas de lepra, quando elas passavam pelo sacerdote, e o sacerdote declarava que aquela pessoa estava imunda, leprosa, ela tinha que ser imediatamente removida, tirada do seu convívio social, porque a lepra era uma doença muito contagiosa. Então essa pessoa era levada para uma espécie de leprosário, que ficava fora da cidade, longe das pessoas. E era uma doença muito cruel, porque ela tirava a sensibilidade do corpo da pessoa. A lepra, ela tira a sensibilidade, de forma que se cai uma água quente, e se você desenvolve uma queimadura, você não sente, porque a lepra, ela remove a sensibilidade do corpo. E diante disso, ela vai consumindo o corpo. E eu quero chamar a sua atenção
para o estado que esse homem estava. Porque o médico que escreve este evangelho, que é Lucas, ele diz no verso de número 12, que aquele homem estava coberto de lepra. Não era uma lepra escondida no braço ou no seu corpo, mas a lepra na vida desse homem, no corpo desse homem, estava num estágio tão avançado, que as pessoas ao olhar para esse homem podiam enxergar que esse homem estava coberto de lepra. Era o estágio mais profundo e mais avançado da lepra. As cartilagens do seu rosto já não existiam mais. Orelhas, nariz, já não eram mais perfeitos. Foram corroídos e consumidos pela lepra. A lepra também fazia com que as pontas dos dedos e até mesmo os próprios dedos caíssem, de forma que as mãos ficavam em tocos e os pés também. A pele ficava esbranquiçada, escamosa, e dava secreções, porque a pele estava apodrecendo, e diante dessas infecções que havia, dessas secreções que saíam do corpo, o cheiro era horrível. Então, quando este homem leproso decidia andar pelas ruas, ele tinha que gritar bem alto: imundo, para que todos aqueles que passassem naquele lugar entendessem que ali tinha um homem leproso. Para você ter ideia, as vestes e as roupas dessas pessoas, elas não poderiam ser reaproveitadas para nada, elas tinham que ser queimadas. Toda a descrição de como um leproso deveria ser tratado está no livro de Levítico. E não apenas o corpo físico se consumia e se corroía por causa da enfermidade, mas também o psicológico desta pessoa entrava em um declínio muito grande, porque à medida que ele levantava dia após dia, e consumia, e olhava o seu corpo sendo consumido pela lepra, o seu psicológico se preparava para a morte, porque não havia cura para essa enfermidade, e o caminho era a sepultura. É por isso que eles eram totalmente isolados, porque era uma doença altamente contagiosa e que causava morte. Você consegue imaginar a vida de um homem desta forma? Você consegue imaginar a vida de uma pessoa que está em declínio, e o psicológico dessa pessoa, a tristeza que impera no coração, e provavelmente uma depressão, porque dia após dia, essa pessoa entendia que a morte chegava para ela. Só que algo que muda a história do ser humano, algo que transforma a vida do homem, que abre caminhos aonde não tem, que faz de ossos soldados, que traz à existência aquilo que não existe, que levanta o abatido, que dá esperança ao desesperançoso, que traz riso àquele que chora, que dá direção ao perdido, não é outra coisa senão o nome poderoso de Jesus, aquele que pode resgatar o homem do pecado, fechar a sepultura daquele que já foi desenganado pelo médico. Não é outro nome senão o de Jesus. E eu quero dizer para você nessa noite, que eu não vim aqui pregar sobre riqueza, eu não vim aqui pregar sobre ego, massagear teu ego, falar de um evangelho triunfalista, mas eu vim pregar aqui sobre o nome que pode mudar todas as coisas,
Eu vim falar de um homem que pode trazer esperança onde não tem. E eu quero dizer para você que esse homem está aqui nessa noite. Ele tem suas mãos e seus pés furados. O seu nome está no mais alto e sublime lugar. E o nome dele é Emanuel, Deus conosco. A brilhante estrela da manhã, o Deus poderoso, o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo de Nazaré, está aqui nessa noite. E se você crê nisso, levante a mão e dê glória ao nome do Senhor. Não havia esperança para o leproso. Não havia mais esperança de vida. Mas quando aquele leproso ouviu falar de Jesus, tudo mudou. Porque com certeza a fama de Jesus chegou até onde esse leproso estava. O nome de Jesus ecoou no leprosário em que esse homem estava. A morte que esperava este leproso ouviu o nome da vida. E o nome de Jesus reacendeu, trouxe de volta a esperança de ser purificado. E mais do que depressa, este homem não ficou parado na caverna onde ele estava, ou no leprosário onde ele se encontrava. Porque ao ouvir que o nome de Jesus tem poder para curar as enfermidades, tem poder para trazer vida ao morto, esperança ao perdido, esse homem não ficou no lugar, remoendo, esperando, depressivo, choroso. O que esse homem fez foi sair do seu lugar e ir de encontro àquele que tem o poder de fazer. Sabe o que eu quero trazer ao seu coração nessa noite? Eu estou falando aqui do nome de Jesus. Nós estamos há algumas quartas-feiras falando do nome do Senhor Jesus. E o que aconteceu no coração deste leproso precisa acontecer no seu coração também. Porque o nome de Jesus precisa injetar dentro do teu coração fé, esperança de que algo pode acontecer. E é isso que acontece quando nós ouvimos o nome de Jesus. Quando esse leproso ouviu falar de Jesus, ele saiu do lugar que ele estava. Ele não ficou olhando para baixo, ele não ficou esperando as coisas piorarem, mas ele caminhou de encontro ao Senhor. E é isso que Jesus quer fazer na minha e na sua vida. Que ao ouvir o nome do Senhor, possamos correr desesperadamente para a presença dEle. Ele não ficou na caverna, no leprosário, reclamando, chorando. Sabe por quê, querido? O que Deus quer dizer para mim e para a tua vida nessa noite é que reclamar não vai adiantar. É que ficar cabisbaixo não vai adiantar. Ficar reclamando não vai resolver. Ficar murmurando e perguntando para Deus: por que eu vim nessa? Por que eu estou assim? Não vai adiantar. O que vai adiantar é quando você entender que Jesus está te chamando para um tempo de proximidade com Ele. Sai do teu lugar, limita a tua visão e venha para perto de Jesus. Se mova. Não fique preso e refém de qualquer situação, porque o nome de Jesus pode mudar tudo. Quem está entendendo isso? O leproso ouviu que Jesus estava na região da Galileia.
Então ele tomou a atitude mais louca da sua vida, porque ele corria o risco de ser morto apedrejado. Ele saiu do lugar que ele estava e ele correu para onde Jesus estava. Eu quero dizer isso para você nessa noite. Chega de ficar no lugar estagnado. Chega de ficar preso a essa situação. Chega. Sabe por que Deus permite a gente passar por situações difíceis? Para a gente se revoltar com essa situação, para a gente não ter comodismo com essa situação e dizer: Senhor, eu vou correr ao teu encontro, porque eu não aceito isso dentro da minha casa. Não, eu não aceito isso dentro do meu lar. Eu não aceito isso dentro da minha história, da vida dos meus filhos, na vida da minha esposa, na vida do meu esposo. Eu não aceito. Eu vou correr para ti, porque tu podes fazer todas as coisas. Você pode dizer amém? Você pode dizer aleluia? Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, porque o Senhor pode fazer. Aleluia. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe. Nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera, profetiza sem parar. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera, diga mais forte. Profetiza sem o escape e o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, o escape e o descanso, a cura, a recompensa vem. Oh, glória! Nunca pare de lutar, nunca fique preso, nunca fique parado. O nome de Jesus tem poder. Aquele leproso entendeu isso. Eu vou para os pés do meu Senhor, e foi isso que ele fez. Ele foi para o lugar onde Jesus estava. Ele foi para o lugar onde as coisas podiam ser mudadas. Aonde ele estava não tinha mais jeito, mas ele correu para aquele que pode tudo. É tão interessante que quando a Bíblia diz que esse leproso, que já estava sentenciado à morte, porque ele estava coberto de lepra, ele chega diante de Jesus, ele se prostra diante de Jesus. Sabe por quê, querido? Porque ele entendeu, e o sentido da palavra se prostrar aqui no termo original é reconhecer alguém que está acima de você. É reconhecer alguém que tem poder e autoridade maior do que você. O leproso, quando ele se ajoelha, ele reconhece duas coisas. Primeiro, o Senhor é o meu Deus, o Senhor é soberano, a sua vontade é grande, a sua vontade é maior. Segundo, se o Senhor quiser mudar essa situação, o Senhor pode. Ele reconhece quem Jesus é, e reconhece que a decisão também está nas mãos de Jesus. Ele adora Jesus. Algumas versões diz, ele chegou e adorou ao Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus está aqui. E o que você precisa entender é que na presença de Jesus,
Você não tem que ficar olhando para o pastor Isaac. Você não tem que ficar olhando para quem está cantando aqui. Você não tem que estar olhando para o que está acontecendo. Na presença de Jesus, você tem que adorá-lo. Vai ficar me olhando ou vai vir no glória? Vai ficar olhando para cá ou vai levantar a mão e adorar aquele que te deu a vida? Ei, levanta a mão e glorifica, porque aquele que pode te dar vida e vida em abundância está aqui nessa noite. Aquele que pode transformar o deserto em jardim está aqui nessa noite. Aquele que pode fechar a sepultura está aqui nessa noite. Eu estou sentindo ele aqui. Quem está sentindo? Quem está? Quem está? Levanta a mão e dá glória. Quem não está, fica de mão abaixada. Mas quem está sentindo, levanta a mão e glorifica, porque ele está tocando em você agora. Aleluia. Aleluia. Oh glória. É tão interessante que Jesus olha para aquele homem prostrado, e aquele homem fala para Jesus o seguinte: olha, Senhor, o meu estado, mas se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Sabe qual é a resposta de Jesus? Porque Jesus já fez a leitura do coração daquele homem. A Bíblia diz que o coração quebrantado e contrito Ele não despreza. Deus resiste a quem é soberbo, mas quem é humilde Ele dá graça. Quem se humilha diante dEle, Ele exalta. Jesus olha para aquele homem, Ele ouve a pergunta daquele homem: se o Senhor quiser, o Senhor pode purificar-me. Sabe qual é a resposta de Jesus? Simplesmente: eu quero. Seja limpo agora. E a Bíblia diz que Jesus tocou nesse homem. Mas olha só, quando eu pego o termo original grego em que foi escrito o Novo Testamento, o sentido da palavra tocou não é simplesmente encostar a mão. Era como se Jesus desse um abraço naquele homem. Olhe para cá, o homem era leproso, cheio de lepra, estava transmitindo para todo mundo. Por isso que as pessoas tinham que manter distância dele. Há quanto tempo esse homem não sabia o que era um abraço? Há quanto tempo esse homem não sabia o que era ser tocado por alguém, ser cumprimentado por alguém? Há quanto tempo esse homem não tinha relacionamento? Há quanto tempo ele estava afastado de sua casa, dos seus filhos, da sua família, do convívio social? Ninguém queria abraçar esse homem. Mas Jesus é o único puro que consegue tocar o impuro e não receber a impureza do impuro, mas consegue transmitir a pureza do seu amor. E aquele que é impuro se torna puro por aquele que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Jesus abraça aquele homem. Você consegue imaginar Jesus abraçando um leproso e dizendo para ele assim: eu quero. Hoje você volta para casa. Hoje você abraça a tua família. Hoje você abraça seus filhos, porque hoje você será purificado. Deixa eu dizer uma coisa para você: o mais interessado em te abençoar é Ele. Ele tem maior interesse em te abençoar do que você mesmo. E você sabe por quê? Que nessa noite, eu creio
que por aquela porta você vai sair diferente, porque você veio até a presença de Jesus. Você está aqui dando glória, dando aleluia, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Você está exaltando o nome dele, dizendo: Senhor, eu não sou nada sem ti, sou menos que nada sem o Senhor. Tu és o Deus da minha vida e o Rei da minha história. E talvez nesse momento você está perguntando: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode purificar a minha vida? O Senhor pode purificar a minha vida da mentira? O Senhor pode purificar a minha vida da pornografia? O Senhor pode purificar a minha vida dos pensamentos maus? O Senhor pode purificar a minha vida das decisões erradas? O Senhor pode transformar a minha vida em alguém transformado à sua imagem e à sua semelhança? O Senhor pode fazer. Nós cantamos aqui: só o Senhor pode fazer. O Senhor pode purificar o meu corpo que está enfermo. O Senhor pode purificar a vida daquela pessoa que está imergida no vício. O Senhor pode fazer. E a resposta de Jesus para a tua vida agora é a mesma que Ele deu para o leproso: sim, eu quero. Seja limpo, seja curado, seja liberto, seja alcançado, seja tocado, seja livre do seu mal. É tão incrível que Jesus olha para esse homem e diz assim: não conta para ninguém, mas vai ao sacerdote e mostra para o sacerdote, oferece o sacrifício pela tua purificação. Jesus, ele não queria fama para si. Você já parou para pensar nisso? A Bíblia diz que depois disso Jesus foi para um lugar solitário para orar a Deus. E aqui eu abro um parêntese para a gente entender algo. Tem muita gente que quer ser conhecido. Tem muitas pessoas que querem ser conhecidas nas redes sociais, bombar nas redes sociais, viralizar nas redes sociais. Olha o contraste de Jesus. Jesus, ao invés de ir para a multidão e cair na graça do povo, ele se retira para um lugar para orar. Porque o mais importante não é você se mostrar para as pessoas. O mais importante é deixar as pessoas ver Jesus em você. Você não precisa correr atrás de reconhecimento. Você precisa deixar Jesus ser reconhecido em você. Eu quero orar pela sua vida, porque eu sei que esse mesmo Jesus que mudou a história desse homem e que fez com que esse homem voltasse para sua casa, para sua família, para os seus, tivesse a vida normal, é o mesmo que está aqui nessa noite. A palavra dele diz que ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Pode passar o céu e a terra, porém as palavras dele não hão de passar. Não hão de passar. Algemado por um peso, oh, quão triste eu andei, até sentir a mão. Não sou
Hoje você vai receber esse abraço de Jesus. Talvez você tenha recebido abraços frios, falsos, mas hoje você vai receber um abraço do céu nessa noite. O abraço que vai te trazer cura para a tua alma, diz o Senhor. O abraço que vai trazer refrigério à tua vida. Eu olho daqui de cima e vejo pessoas chorando, porque talvez a vida inteira viveu uma vida afastado de Cristo, porque o pecado faz exatamente isso. O pecado é como uma lepra, que tira a sensibilidade do crente. E que diante disso te faz afastar-se do Senhor, porque Isaías 59:2 diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. O pecado também é a morte, te leva à morte, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E Deus está me falando aqui agora, que além de curas físicas que ainda vão acontecer nessa noite, há uma unção sendo liberada para curas emocionais, para curas da alma. Tem gente que está por um fio de dar um grito de desespero. O Senhor me mostra corações aflitos aqui nessa noite, que se pudesse, abria a boca e gritava. Jesus está dizendo: hoje o meu abraço vai remover esse nó que está na tua garganta, esse choro que está entalado, esse desespero que está aflorado no seu coração. Hoje você vai embora leve, para a glória de Deus. Só o Senhor pode fazer. Só o Senhor pode fazer. Eu quero que você fique em pé agora.